A gente está começando mais uma live aqui em parceria com a Resiliência Humana e hoje o assunto é sobre uma irregularidade ginecológica muito comum e pouco falada, a Bartolinite, tá? Ou os cistos de Bartholin, que acontecem nas glândulas de Bartholin. Então, deixa eu aceitar a Resiliência Humana. Qual é o assunto de hoje, tá? E por que eu escolhi este assunto. Aqui, ó, Bartolinite. Vamos lá, deixa eu fixar. Bom, boa tarde para quem almoçou, bom dia para quem não almoçou. Eu sou a Karime, criadora do método Ginecologia Emocional, palestrante internacional, autora de um long-seller e 2 best-sellers, e estou aqui em parceria com a Resiliência Humana, trazendo essa visão de como as emoções das mulheres impactam o sistema ginecológico. Ou seja, psicossomática feminina. Então sejam todos bem-vindos, porque é um assunto que os homens também devem entender. Afinal de contas, a gente vive num mundo onde todo mundo se relaciona, independente da sua preferência sexual. Mas, já que nós todos convivemos juntos, vamos entender um pouco sobre os ciclos femininos, vamos entender sobre essas irregularidades ginecológicas, TPM, tudo nessa perspectiva onde as emoções são as raízes emocionais dos problemas de saúde. E aqui, ginecológicos, tá? Então, hoje eu vou falar de Bartolinite. Vocês sabem o que são as glândulas de Bartholin? Alguém que tá aqui sabe o que são as glândulas de Bartholin? Ó, já tem uma pessoa falando da libido. Já fiz algumas lives sobre libido na dor e você pode olhar lá nos Reels da ginecologia emocional que você vai encontrar não só essa live, mas muitos outros conteúdos por lá também, tá? Gostaria muito de agendar uma consulta com você. Você pode ir no link da bio da ginecologia emocional quando a gente terminar esse ao vivo e lá você vai encontrar o atalho para o atendimento com todas as informações, tá? Olha só. Foi nessa semana, começo dessa semana, a gente fez um post em parceria, Ginecologia Emocional e Resiliência Humana, sobre a Bartolinite, que a gente precisa falar mais sobre isso. E houve um engajamento gigante, né? Boa parte desse engajamento e ainda está acontecendo muitas pessoas comentando, são mulheres que já passaram pela situação de estarem com cistos de Bartholin, com essas glândulas inflamadas, ou que tiveram que retirar as glândulas. Tem vários relatos lá. E outra parte foram as pessoas indignadas com o termo que eu usei no texto, que é pessoas com vulva, tá? Então, assim, só para eu tentar esclarecer, embora isso não necessariamente vá resolver a indignação de muitas pessoas, eu procurei usar nesse texto pessoas com vulva e não uso em todos ao invés de usar mulher, porque eu recebo homens trans. O que são homens trans? São pessoas que nasceram com sistema ginecológico, tá? Que eram chamadas de meninas ou mulheres e que decidiram que, na verdade, gostariam de ser do gênero masculino. Então, são homens trans. E essas pessoas, por mais que usem hormônios, que façam cirurgias, essas glândulas nasceram nelas. São as glândulas de Bartholin são as glândulas de lubrificação no ato sexual, tá? Por quê? Porque a vagina e a vulva, elas têm todo um sistema muito próprio de sempre manter ali úmido. E os nossos fluidos vaginais mudam conforme a fase do ciclo menstrual, né? Quando chega no período fértil, a gente tem o muco cervical, o muco aumenta um pouco antes da ovulação, de vir um muco cervical. E quando nós estamos excitadas sexualmente, ó, joinha, quando a gente está fazendo sexo, as glândulas de Bartholin são as responsáveis pela lubrificação dessa excitação sexual, tá? Então, me parece, por todos esses anos que eu faço esse trabalho, que é desde 2013, que a bartolinite é tão comum quanto a candidíase.
mas a gente não tem informação, né? Eu vejo isso por todos esses anos que eu faço esse trabalho, todas as vezes que eu posto, que eu faço um vídeo sobre Bartolinite, cistos de Bartolin, é muita mulher que vem agradecendo pela explicação, que vem pedindo ajuda ou que traz os seus relatos, tá? Então vamos lá. O que pode acontecer com essas glândulas? A gente tem a vulva, né? E do lado direito e do lado esquerdo da entrada do canal vaginal, internamente, estão localizadas essas duas glândulas. Estou fazendo tudo só com uma mão, porque eu só tenho um braço, né? Como vocês estão vendo. Mas a vulva é nesse formato. Conseguem acompanhar a minha ilustração? Monobraço aqui, monomão? Então, a vulva tem esse formato. E aí, a gente tem uma de cada lado. Era bom eu estar com o flip chart do Robson Ramucci aqui. Ele tem um flip chart ótimo. Eu ia desenhar para vocês aqui agora, mas acho que vocês conseguiram captar aí, né? E elas podem inflamar. E da inflamação, quando a gente não nota, quando a gente não sabe o que é, não percebe, não se toca, ou não tem mesmo, né, um autoconhecimento íntimo do corpo, ela pode infeccionar. E quando ela infecciona, vai criando-se pus dentro dela. Então eu vou contar a minha experiência lá em 2008, quando eu odiava ter nascido mulher, odiava menstruar, tomava pílula, me dava um monte de cartela, não queria ouvir falar de menstruação, parece que era até em outra encarnação. Porque se me falassem naquela época que um dia eu passaria por uma grande transformação a partir desses conhecimentos que hoje eu ofereço, eu diria, meu, vocês estão loucos. Eu odeio menstruar. Você acha que eu vou ficar falando de menstruação, de problemas ginecológicos para mulher? Eu tô fora. E olha eu aqui, né? Cuspi para cima. Foi um grande aprendizado na minha vida. Bom, mas lá em 2008, quando eu era aquela pessoa, né? Eu um dia fui fazer xixi e ao me limpar, eu tô vendo a Josi contar aqui. E ao me limpar, eu senti que tinha algo inchado do lado direito da minha vulva. E que tava dolorido. E aí eu pus a mão e eu tomei um susto. Porque parecia que tinha uma bolinha de gude ali, dentro da pele ali, do lado direito da minha vulva. Falei, gente, o que é isso? Nunca vi isso. Aí eu tava trabalhando. Aí quando eu cheguei na minha casa, eu peguei um espelho, comecei a pôr a mão, tava dolorido assim. E eu tinha, na época, não existia o WhatsApp em 2008. Eu acho que eu mandei mensagem de texto para minha ginecologista, eu morava lá em Lorena, que é interior de São Paulo. Mandei uma mensagem para a doutora Valéria, que é minha ginecologista na época, e eu falei, doutora Valéria, eu fui fazer xixi, me limpei e senti como uma espécie de bola de gude dentro do lado direito, assim, da minha vulva, quase na entrada do canal vaginal. Eu dei uma pesquisada no Google, eu coloquei inchaço, lado direito da vulva, nem lembro lá o conjunto de palavras, e apareceu Bartolinite e tal. Eu falei, eu acredito que seja Bartolinite. E ela falou, vem aqui hoje. Me colocou no último horário lá do dia que eu vou esperar você para te atender, porque eu acho que é isso mesmo. E pelo que você tá me descrevendo, se tá desse tamanho, já tá delicado. Resumo da ópera, gente. Como naquela época eu não era conectada com o meu corpo, né? É diferente de hoje, né? Eu digo que o processo da ginecologia emocional, depois que a gente aprende a metodologia e se conhece, a gente vive o que eu chamo de reconexão com o feminino, né? Uma reconexão feminina. E eu tive que ser internada porque aquilo estava tão inflamado, tinha tanto pus que estava fechando a minha uretra. Então, imagino assim que esse quadro começou a ocorrer uns 15 dias antes. E eu completamente desconectada, eu não costumava usar roupa muito apertada, não sentia dor. Só fui perceber quando já estava muito avançado, né?
Eu precisei ser anestesiada, tomar a peridural, né? Que é aquela anestesia da cintura para baixo. Me apagaram lá e eu lembro que quando eu acordei, tinha gaze ali no local e tiraram a gaze. Mas o que tinha de pus, aquilo estava tão inflamado. E aí, quando passou e eu tive alta, eu que não entendia nada disso que eu explico hoje, eu me questionei por que aquilo aconteceu. E eu me lembrei de uma relação que eu tinha tido há uns 15 dias atrás, quando eu acredito que tinha começado o quadro. E vi que tinha alguma relação com aquilo. Só que eu não entendia nada do que eu explico, do que eu estudei, do que eu faço hoje. E a vida passou, mudou, né? Enfim, milhões de coisas aconteceram. Eu fui estraçalhada num acidente que eu fiquei amputada. Eu me conectei com o corpo todo a partir dessa perda do braço. E um ano depois da minha reabilitação, eu entrei nos questionamentos, né? De como eu tinha um corpo, que era chamado de corpo feminino, e eu estava tanto tempo bloqueando o ciclo com pílula. Aconteceu uma reviravolta na minha mente, na espiritualidade, no meu emocional, na minha energia feminina, me chamando mesmo para eu olhar para tudo isso que hoje faz parte do meu amor em movimento, que é o meu fazer, a ginecologia emocional. E eu entendi o recado daquela Bartolinite. Então, eu já vou falar do recado que eu entendi. Vou explicar agora os fatores emocionais relacionados aos problemas com as glândulas de Bartolin, mas eu quero começar pela parte biológica, que é o que a maioria de vocês a princípio tem interesse, até que entendam que se a gente se fixa só na parte clínica, na parte médica, na parte da medicina alopática que a gente tem aqui, desse lado do ocidente do mundo, a gente não cura a raiz do problema e a situação da vida que o problema está trazendo. A gente só quer resolver o sintoma. E por isso que muitas mulheres relatam que já sofreram muitas vezes com Bartolinite, até que decidiram e tiveram a sugestão do ginecologista de fazer uma cirurgia e retirar a glândula, tá? Então é o seguinte, minha gente, isso não é sexualmente transmissível, isso não é necessariamente porque houve uma relação sexual. Essas glândulas, elas entopem. Ah, por que entopem? Pode ser falta de higiene, tá? Pode ser falta de higiene. E pode ser por um motivo que a medicina não explica, mas que a psicossomática sim. Acontece que quando elas entopem, elas começam a inflamar. Então, às vezes, a mulher, na primeira vez que ela vai ter Bartolinite, ela, que nem eu, que não conhece o corpo, não sabe, ela pode levar tempos para perceber. E aí aquilo já infeccionou. E quando infeccionou, significa que a gente tem prurido ali de infecção, que é o pulso. E aí, qual é a maneira de resolver isso? Tem que fazer uma pulsão, tá? Ou drenar esse pulso, que é uma pequena incisão, tá? Que é feita, você precisa dar ponto, sim. Você tem alta no mesmo dia, tá? Aquilo vai drenar, cicatriza, depois você vai fazer o pós-operatório em casa, com antibiótico, anti-inflamatório, seja lá o que o ginecologista recomendar de acordo com o quadro que você tinha, tá? Retirar a glândula resolve o problema? Retirar a glândula resolve sim esse problema. No entanto, eu quero colocar aqui 2 pontos de atenção. Elas vêm para nos lubrificar quando nós estamos excitadas sexualmente, para penetração sexual. Esse é o trabalho dessas glândulas, tá? Tem mulheres que relatam que retiraram uma e depois a inflamação começou a aparecer na outra e ficou sem a outra. E aí fica sem esse tipo de lubrificação natural. Tem algum problema? Numa perspectiva prática e da medicina moderna, não. Você vai usar sempre lubrificante. Ponto. Tá? Mas o que eu quero
Qual que é o papel da ginecologia emocional, gente? É lembrar que você vai silenciar o problema, o sintoma. Só que o corpo conversa com a gente sobre situações da vida que estão ressoando nos nossos campos emocional, energético, espiritual já há um certo tempo e somatizaram ali. Tem uma mensagem. E quando a gente retira a partezinha do corpo, como muitas mulheres fazem histerectomia, retiram o útero, né? Por recomendação médica, e já quero fazer um parênteses aqui, que 95% das histerectomias são indevidas e desnecessárias, tá? Fecha parênteses. Então, não, vou abrir parênteses de novo. Se você é uma pessoa que foi ao ginecologista, ele tá falando que você tem que retirar o ovário, ou que você tem que retirar o útero, vá a pelo menos 3 ginecologistas, para ter certeza, tá? Porque eu vejo mulher com recomendação para retirar o útero por conta de mioma, que não precisa, por conta de endometriose, de adenomiose. Gente, não. Aí você retira esse órgão que somatiza as questões femininas, e sem esse órgão ali para somatizar e te falar na hora que está acontecendo, que você aprende a fazer essa leitura a partir do método ginecologia emocional, qual é a circunstância da sua vida que está te adoecendo ali, para você resolver a sua vida. É muito mais complexo. Não é só um problema de saúde, é um problema que ressoou na saúde biológica, que começou na saúde emocional. Né? Se você retira, essas somatizações vão procurar outros locais para gritar. E aí outros problemas de saúde começam a vir. E, na verdade, a sensação que a mulher tem, ai, me livrei dessa dor, me livrei desse problema. Mas vem outros e, na verdade, não se livrou. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente nota que tem algo que não tá legal na vida da gente. Que tem algo que às vezes a gente tá arrastando por muito tempo. E pode estar até inconsciente, que a gente não sabe. Mas com autoconhecimento, com desenvolvimento, com ginecologia emocional, nesse aspecto ginecológico, a gente começa a ter autonomia de fazer essa percepção para ter o tratamento integrativo, que é o tratamento terapêutico, e aí optar pelo tratamento biológico, se vai ser natural, se vai ser espiritual, se vai ser alopático, se vai ser cirúrgico. Mas a gente precisa ter informação, precisa entender isso. Então, retirar as glândulas de Bartholin, para quem retirou, é um alívio, tá? Mas para quem retirou, é importante vocês saberem qual é a mensagem que isso tem. Por estudos, por evidências, as irregularidades de vagina e bartolinite entra nelas, ou cistos de Bartholin, estão conversando conosco sobre como nós estamos nos relacionando com a nossa própria sexualidade. E isso engloba uma série de coisas, que pode ser as crenças que você tem em relação ao sexo, pensar que o sexo é sujo, pecaminoso, uma série de coisas, os bloqueios sexuais que você pode ter, uma relação sexual ou que você está tendo com alguém, com algum parceiro ou parceira, se você se relaciona com mulheres, e que não tá legal, que você não tá se sentindo bem. Mas qual vai ser o recado da sua Bartolinite para você? Só você vai poder decifrar, aprendendo a aplicar a ginecologia emocional, o método em si. E porque só você conhece todas as dores que você passou com o seu feminino, todas as questões sexuais que você viveu desde a infância. O que você pensa sobre sexo? Como você vem se relacionando nesse setor da sua vida? Então, eu trago o que eu chamo de nortes, evidências. Um grupo de mulheres que desenvolve Bartolinite, que desenvolve vaginose, que desenvolve vaginite, que desenvolve vulvodínia, vaginismo, essas irregularidades de vagina, quase 99,9% do seu estudo está relacionado à sexualidade dessa mulher. Só que vocês veem quantos campos, quantas coisas dá para olhar. Aí quando você aprende a aplicar isso em você, fica muito fácil de você entender. E eu comecei aqui dando o exemplo da primeira vez que eu tive Bartolinite, que foi a única, porque o cisto começou a aparecer para mim no começo desse ano, e como hoje eu me conheço, ele estava bem alto ainda, não estava nada saliente, mas eu senti que tinha, e fui entendendo o que estava acontecendo na minha vida, o que estava pegando para mim. Às vezes eu uso homeopatia,
para ele, quando ele começa a querer apontar, e de repente sumiu. Sumiu. Acho que eu devo ter realmente olhado para as questões que estavam me mexendo comigo sexualmente, com a minha sexualidade. Mas, naquela ocasião, para quem chegou depois, o replay dessa live vai ficar disponível nos Reels da ginecologia emocional, tá? Então, naquela ocasião, 15 dias antes de chegar no quadro que chegou, o que aconteceu comigo? Eu tinha tido uma relação com uma pessoa que não queria mais estar comigo. E eu sabia que ele não queria mais estar comigo. Mas eu era uma mulher com meu feminino adoecido, desconectada dele. E eu achava que o sexo ia fazer com que ele gostasse mais de mim. Eu usava o sexo para manipular. Coitada de mim, eu não tinha ideia de nada do que eu tenho hoje. E aí o que aconteceu? Eu fiz sexo e eu lembro que quando aconteceu a penetração em si, aquilo entrou a seco. Aquele a seco já mostrou que eu não estava excitada, que eu não estava aberto a sexo, que eu não ia ter prazer. Gente, vocês vão ter que me dar um minuto, porque eu sou mãe solo. E a minha filha tinha que ter saído meio-dia 21 para a escola e colocado o despertador e ela não escutou. Vocês me dão um minuto? Vocês me entendem? Vocês têm empatia? Só um minuto, vou ter que dar um berrinho aqui, tá bom? Sorry, peraí. Gaia, eu tive que parar a live aqui com as pessoas para falar que você não ouviu o despertador. Tá. Pronto, gente, nem precisei sair. Bom, eu resumi essa história, por quê? Porque hoje que eu tenho esse conhecimento, eu entendi o que aconteceu comigo naquela fase. O nível da Bartolinite que eu tive me mostrou a meu respeito, tá? Cassiana tá escrevendo aqui. Eu aprendi a me conectar com o meu feminino com a entrada da perimenopausa. Muitas mulheres passam por isso, que bonito. Vou estudando mais sobre nossos hormônios femininos, nosso ciclo é lindo, perfeito. Que legal, Cassiana. Ah, a Eliane falou, claro, vai lá, gente, obrigada pela empatia, viu? Isso pode acontecer de vez em quando, porque eu tô assumindo essas lives aqui e eu tenho uma vizinha que leva a minha filha para a escola todos os dias, né? Só que ela tem que descer meio-dia e 20. Então eu fico de olho aqui. E alguém escreveu aqui para mim assim, mulher, me nota. Olha, eu olho o que vocês estão escrevendo, mas eu tenho tanta informação e que eu tenho que me concentrar no que eu tô falando aqui, senão eu me perco se eu for ler o que todo mundo tá falando. Tá aqui, ó. A Doce Ninoca que tinha escrito, sorry. Mas às vezes eu tô aqui, ó, sorry, desculpa em inglês, pra quem não sabe. Eu tô focada aqui, eu vou lendo e não paro na hora pra falar, tá? Vai ficar salva essa live. Kátia fica na ginecologia emocional, tá? Pode descer sem as glândulas? Você tá dizendo cisto, Josiele? Se você não tem a glândula e tá inchado, não é Bartolinite, é outra coisa. Tem que ir ao ginecologista, tá? Ou você tá, não sei o que você está falando sobre descer. Depois de cesárea, quanto tempo posso engravidar de novo? Josélia, esse assunto não é comigo, porque isso é obstetrícia, tá? É a parte de obstetra. Então você tem que perguntar isso para um obstetra, tá? E lembrando que eu não sou ginecologista. Eu não sou ginecologista, tá? Eu sou a pessoa, a pesquisadora que trabalha com desenvolvimento humano e que desenvolveu o maior estudo de psicossomática do mundo. Não existe um estudo maior do que o meu no mundo. Vocês podem procurar, tá? Bom, muito importante isso. Procurar um profissional, muitos deixam de lado. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, tenho vontade de engravidar novamente. Vou fazer 30 anos. Tem algum procedimento para engravidar de gêmeos? FIV. Fertilização in vitro. Você procura um especialista, fala que você quer 2 embriões e vão lá. Tá? Eu não sou especialista em fertilização, mas até onde o meu humilde conhecimento disso, informação sobre isso me traz, seria a FIV, tá? Boa tarde, de forma resumida, me explica a ginecologia emocional, por favor. Você pode ir lá no link da bio da ginecologia emocional, você vai ver o nosso site,
lá e você vai entender do que se trata. E se você quiser assistir o replay dessa live, que fica disponível na Ginecologia Emocional, eu tô sempre aqui de segunda a quinta, ao meio-dia, horário de Brasília. Todos os replays estão ficando lá na Ginecologia Emocional. Você vai ver aqui no início o que é ginecologia emocional, porque eu falei um pouco sobre isso. Quase todo dia eu tô falando, para vocês entenderem. Eu tive Bartolinite 2 anos seguidos. No mesmo mês, tudo igual. Foi bem doloroso, mas me trouxe muitos aprendizados. Você ouviu o que eu falei aqui sobre a parte psicossomática, emocional? Depois você vê se faz sentido para você também, tá, Jaque? Olha, pessoal, o que eu acho mais importante é a gente entender que qualquer problema ginecológico, qualquer problema com a TPM, irregularidade no ciclo menstrual, a gente não pode normalizar dores. Eu vejo mulheres normalizando muitas cólicas. Ai, muita cólica de morrer, normalizando uma TPM infernal. Isso é comum, mas não é normal. Então, isso está falando desde fatores biológicos até os emocionais. Acontece que nós somos doutrinadas num sistema de saúde feminino aqui, onde a gente terceiriza as respostas sobre o nosso corpo para os ginecologistas. No entanto, quando nós conhecemos o nosso corpo, entendemos esses conhecimentos que também são ancestrais, vem de antes de Cristo, que é a influência das luas nas mulheres, utilizar o ciclo menstrual como seu oráculo, acessar o seu centro energético uterino, além da parte psicossomática, a gente ganha autonomia. A gente entende que os tratamentos têm que ser integrativos, ou seja, considerar você como um indivíduo, como uma pessoa que tem o emocional, que tem os seus comportamentos, o seu estilo de vida, os seus hábitos e uma história biográfica e sistêmica que ressoa na sua vida. Então, qualquer problema de saúde que eu tenho, a pergunta que eu tenho que me fazer, do corpo todo, que eu tenho que me fazer é: qual é a mensagem sobre o que eu tenho que curar na minha vida que essa doença está me trazendo? E quando a gente fala de sistema ginecológico, a pergunta é: qual é a dor que está ressoando na minha alma feminina e que somatizou aqui? O que eu preciso curar na minha história para eu ter uma vida mais fluida em tudo, me conectar com o meu feminino e ter a cura definitiva, tá? Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram comigo aqui hoje. Esse replay vai ficar disponível lá na Ginecologia Emocional. Sigam a Ginecologia Emocional e logo, logo a gente vai poder fazer uma vivência todas juntas, ao vivo, para a gente poder nos conectarmos com a nossa energia sexual criativa, que nos permite materializar os nossos sonhos, colocar os nossos dons e talentos para funcionar, curar nossa relação com o feminino, masculino e principalmente a gente trazer, ancorar essa energia incrível, que é uma energia de pulsão de vida, que faz a gente ter libido, que vem da pulsão de vida. E vocês vão entender que isso não está necessariamente ligado a fazer sexo. Mas logo eu conto mais para vocês, tá bom? Amanhã, quinta-feira, eu tô aqui ao meio-dia, horário de Brasília, e espero todos vocês. Obrigada pela companhia, uma excelente tarde de quinta-feira para todos nós. Beijo no coração, tchau, tchau.